Olá pessoal, chegou o momento tão esperado, né? Que é o momento da resolução de exercícios, né? De nada adianta toda uma teoria, principalmente assim, né? Em caráter intensivo, se não fizermos exercícios, né? Para ver como que tudo isso cai em prova, como que tudo isso aparece, quais são as pegadinhas e etc. Tudo bem, pessoal? Então vamos juntos agora à resolução de exercícios, tá bom? Nós estamos no 13º encontro, tá? Então neste encontro e no próximo encontro faremos exercícios. Agora, exercícios sobre o quê? Sobre tudo que nós vimos desde a aula número 1. Ou seja, análise sintática do período simples, sintaxe da oração, e análise sintática do período composto, sintaxe do período. Tá ok, pessoal? Então faremos aqui uma revisão zona, agora bem forte, aplicando isso nos exercícios da Exatos. É bem importante que, na verdade não é importante, é fundamental que vocês estejam com o materialzinho em mãos, beleza? Exercícios referentes às aulas 1 a 14. Tá bom, pessoal? Então, vamos aos trabalhos. Nós temos lá exercícios de análise sintática. Estejam com esse material aí em mãos, porque a gente vai conversar aqui, ó. Eu leio aqui e você lê aí no seu material e eu explico aqui no quadro branco. Tá bom? Então vamos lá, pessoal. Primeiro exercício, tá? Polícia Militar do Espírito Santo, 2012. Com relação às orações coordenadas sindéticas, assinale a opção incorreta. Grife lá incorreta, ele quer errada. Lembre-se de que as orações coordenadas, sindéticas, são aquelas, do adadalex conclu. As orações coordenadas são aquelas do adadalex conclu. Tá ok? Então vamos lá, pessoal. O que tem mesmo no adadalex conclu? São as conjunções coordenativas, aditivas, adversativas, alternativas, explicativas e conclusivas. Então, abra lá no seu caderno a Dadalex conclu e vamos tocar a questão. Letra A. Nem viajei, nem estudei para o exame. A oração destacada é uma oração coordenada, sindética, aditiva. Grife aditiva e agora grife o nem da oração destacada. Nós vimos, galera, lá no Adadalex conclu que o nem é sim uma conjunção coordenativa aditiva. Então introduzo uma oração coordenada, sindética, aditiva. Certíssima letra A. Letra B. Ela se indignou com o fato, porém manteve a calma. Circule o porém. O porém é uma conjunção adversativa do Adadalex conclu. Lembram quais são as adversativas? Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto. Olha o que ele diz. A oração destacada é uma oração coordenada, sindética, adversativa. Certíssimo. Certíssimo. É só circular o porém e o adversativa. Ver que estão em harmonia. Letra C. Oriente seu irmão ou ele terá prejuízos nos negócios. A oração destacada é uma oração coordenada sindética alternativa. Circule a alternativa e circule o ou. O ou nós vimos lá no Adadalex conclu que é uma conjunção alternativa. Portanto, introduzo uma oração coordenada sindética alternativa. Tá bom? Até agora tá tudo certo, galera. D. Ele pediu demissão, portanto, estamos sem chefe. A oração destacada é uma oração coordenada sindética conclusiva. Faz um favor para mim. Conclusiva. Grife lá, conclusiva, e circule o portanto. O portanto não é uma conjunção conclusiva, como nós vimos? Sim, é. Ele não introduz uma oração coordenada sindética conclusiva, como aparece aqui? Sim, introduz uma oração coordenada sindética conclusiva. Agora,
Pessoal, qual foi a oração destacada na letra D de dado? Foi a oração coordenada sindética, que possui a conjunção conclusiva? Foi a coordenada que não tem conjunção. Destacou-se a coordenada que não possui conjunção, ou seja, destacou-se a oração coordenada assindética. Se fosse destacada a oração introduzida pelo portanto, o item estaria correto. Oração coordenada sindética conclusiva. Mas foi destacada a outra. Foi destacada a coordenada assindética e isto invalida a letra D. Ela é a incorreta, é ela que você vai marcar. Tá bom? E letra E. Não fume porque o cigarro é um veneno. Circule o porquê. O porquê é uma conjunção explicativa do Adadalex. Concluo. Portanto, introduzo uma... Tá aqui. Oração coordenada sindética explicativa. Está certíssima. Tá ok, pessoal? Viram como tudo isso cai em prova? Tá legal? Vamos lá, então. Questão número 2 da banca Exatos. Assinale a alternativa em que o adjunto adverbial, grife ou circule adjunto adverbial, expressa a circunstância de concessão. Nós vimos em aulas anteriores que o adjunto adverbial pode expressar a circunstância de lugar, tempo, modo, intensidade, instrumento, companhia, concessão, conformidade, etc. Tá? Ele quer a concessão. Eu cheguei a definir concessão com vocês em aula. Eu coloquei no quadro a definição de concessão quando eu falei de orações subordinadas adverbiais concessivas lá do C6 FTP. Então, pessoal, vamos dar uma olhada como isto funciona. Veja isso aqui. Primeiro, sem minha autorização, você não irá. Olha só, galera. Nós combinamos uma coisa quando falamos de adjuntos adverbiais. A gente viu que você pode identificar um adjunto adverbial pela estrutura. Lembram? Termo preposicionado de caráter acessório, adjunto adverbial. Se você assistiu a essa aula, você sabe do que eu estou falando, né? Termo preposicionado e de caráter acessório, adjunto adverbial. Mas qual a relação semântica, a relação de sentido que esse adjunto tem com o resto da frase? Deixa eu ver, ó. Sem minha autorização, você não irá. Você não irá. Se não tiver a minha autorização. Você não irá caso não tenha a minha autorização. Ou seja, nestas condições, se não tiver a minha autorização, você não irá. Isso quer dizer que o adjunto adverbial, neste caso, expressa a circunstância de condição. Condição. Nestas condições, você não irá. Tudo bem, galera? Beleza. Letra B, mas ele não quer condição, ele quer concessão. Vamos lá, então. Letra B. Sabe de uma coisa? Deixa a letra B por último. Isso não foi uma pista, né? Deixa a letra B por último. Letra C. Preparam-se para o exame. Vamos lá, então. Preparam-se para o exame. Olha só aqui, ó. Para o exame. O que é que essa estrutura preposicionada e acessória, o que é que ela representa, semanticamente falando? Ou seja, no campo do sentido. Preparam-se para o exame. Então, o que é aqui em cima mesmo que a gente viu?
condição. E agora, para o exame, o que seria o exame, galera? Finalidade. Lembram-se de que eu disse isso para vocês? Estrutura que expressa finalidade, causa, lugar, tempo, modo, instrumento, companhia, concessão, conformidade. Adjunto adverbial. Você mata pelo aspecto semântico. E o para, a preposição para, muitas vezes introduz uma estrutura que expressa a ideia de finalidade. Fique ligado aí, tá bom? Próxima, letra D. Fiz a prova a lápis. Essa eu não vou nem colocar no quadro para ganhar tempo. Grife, a lápis. A lápis. Tá, fiz a prova, é o fato. A lápis. Lápis foi um instrumento utilizado para fazer a prova. Você sabe que essa estrutura que expressa a ideia de instrumento, a circunstância de instrumento, é adjunto adverbial de instrumento, ou seja, não tem nada a ver com concessão. Beleza? Com o calor o poço secou. Essa eu coloco aqui, ó. Com o calor o poço secou. Veja bem, o fato é que o poço secou. O que eu tenho aqui? Uma estrutura, olhe, preposicionada de caráter acessório. Adjunto adverbial na cabeça. Adjunto adverbial na cabeça. Tá ok? Agora, com o calor o poço secou. Qual o valor semântico desse adjunto adverbial? O que ele significa? Deixa eu ver. Por causa do calor, o poço secou. Quer dizer que esse adjunto adverbial expressa a ideia de causa. Por causa do calor, o poço secou. Adjunto adverbial de causa, não tem nada a ver com concessão, que é o que ele quer. Tá joia? Agora, vai para a letra B. Apesar do estado precário do gramado, o jogo foi bom. Eu faço questão de colocar aqui. Isso aqui tem cheirinho de ponto no dia da prova, galera. Que está chegando, por sinal, né? Estamos aí alguns dias da prova da PM Rio de Janeiro. Então, olha só, galera. Vamos lá, então. Apesar do estado precário, apesar do estado precário do gramado, o jogo foi bom. Então, olha aqui, pessoal. Nas aulas anteriores, nós vimos o conceito de concessão. Conceito de concessão. Se você não lembra, é o momento para revisar. Nós vimos que esse conceito te ajuda bastante. Ó. Fato que se opõe, isso aqui já tem no teu caderno, que se opõe à ideia principal, fato que se opõe à ideia principal, mas não tem a capacidade de impedi-la. Quem assistiu a essa aula sabe do que eu estou falando, né, pessoal? Então, olha aqui, ó, o fato, né, de o gramado estar em estado precário, isso é um ponto negativo, isso é algo que atrapalha, isso dificulta o jogo. Mas me diga uma coisa, esse fato aqui, que se opõe à ideia principal, impediu a ideia principal de acontecer? O jogo, por acaso, deixou de ser bom por causa do estado precário? Não. Certo? Pode ver aqui, ó. Estado precário. Esse fato se opõe à ideia principal, mas não impediu a ideia principal de acontecer. O jogo foi bom do mesmo jeito. Esta, galera, é a ideia da concessão. Esta é a ideia da concessão. E para facilitar a brincadeira, galera, quais são os elementos que expressam a ideia de concessão? Vamos ver aqui, ó.
Vamos ver alguns aqui que te ajudam. Vamos lá. Ó. Embora o estado do gramado fosse precário, o jogo foi bom, né? Apesar do estado precário do gramado, o jogo foi bom. Por mais que o estado do gramado estivesse precário, o jogo foi bom. Mesmo que o estado do gramado estivesse precário, o jogo foi bom. Ainda que o estado do gramado estivesse precário, o jogo foi bom. Então são elementos aqui, ó, embora, apesar de, por mais que, mesmo que, ainda que normalmente expressam a ideia de concessão. Que venha de novo que a gente mata uma questão dessa, beleza? Isso entra o quê? Em conjunção, se for considerar o teu conteúdo programático. Entra em conjunção, entra em semântica, né? Porque o sentido da estrutura, tá legal, galera? Belezinha? Joia! Então matamos a questão de número 2. Questão 3. Assinale a opção em que a frase está na voz passiva sintética. Sintética. Lembre-se de que você pode pausar o seu vídeo, você pode fazer com calma a sua questão e depois ouvir o comentário com tranquilidade, galera. Eu falo rápido, mas você tem aí esses recursos para me fazer caminhar com mais tranquilidade, beleza? Vamos lá então. Nós vimos que existem 2 tipos de voz passiva, ok? Vai lá. A voz passiva número 1, analítica, isso aqui vocês já estudaram. E 2, a voz passiva sintética. Sintética ou pronominal. Sintética ou pronominal. A voz passiva analítica, tá? Ela é formada, galera, por locução verbal. Aquela que normalmente é formada pelo verbo ser. Por exemplo, o jornal foi vendido, a casa foi alugada, o exercício é ou será resolvido. Ok? Tá? Só revisando. Já a voz passiva sintética é formada pela partícula se. Agora, cuidado, hein? Cuidado, hein? É formada pela partícula se nos verbos que admitem voz passiva. Quem são os verbos que admitem voz passiva? Os verbos que têm objeto direto, VTD e o VTDI. Certo, galera? Então estão aqui os 2 tipos de voz passiva. Tá ok? Então, veja lá. Primeiro exemplo. O rapaz se feriu com a faca. Olha só, vou colocar esse exemplo aqui. O rapaz se feriu com a faca. Cuidado, hein? Quem que é o sujeito, galera? Quem que é o sujeito? Quem se feriu? O rapaz. Tá aqui o sujeito. O que é que a gente viu, hein, galera? Quando o sujeito pratica ação verbal, o verbo está na voz ativa. Quando o sujeito sofre ação verbal, o verbo está na voz passiva. Agora, nesse caso, o rapaz, que é o sujeito, ele feriu. Ele praticou a ação de ferir. Mas, ao mesmo tempo, ele foi ferido. Ao mesmo tempo, ele sofre a ação de ferir. Então, veja que o rapaz feriu ele mesmo. Então, pessoal, seria uma fusão da voz ativa
e da voz passiva, porque o sujeito, ao mesmo tempo que pratica, ele sofre ação. Nesse caso, nós temos uma outra voz, não é nem ativa e nem passiva, é a mistura das duas, é a chamada voz reflexiva. Chamada voz reflexiva. Tá joia? Nesse caso, o C vai ser chamado de partícula passivadora? Não. Índice de indeterminação do sujeito? Não. Vai ser chamado de pronome reflexivo. Então aqui, pessoal, não é nem voz ativa e nem voz passiva, é a mistura das duas, voz reflexiva. Tudo bem? Beleza. Letra B. O velho edifício foi implodido. Grife, foi implodido. Sujeito. O que foi implodido? O velho edifício. Tá aí o sujeito. O velho edifício. O velho edifício implodiu ou foi implodido? Foi implodido. É caso de voz passiva. O sujeito sofre ação verbal. Agora, que tipo de voz passiva? Sintética, formada pela partícula C? Ou analítica, formada por locução verbal? Analítica. É voz passiva analítica. Que é a voz passiva? É. Mas é a voz passiva analítica. E ele te pediu a voz passiva sintética, formada pela partícula C. Tá ok? Letra C. Casas são construídas. Grifem, por favor. São construídas. Sujeito desta locução. O que são construídos? Quem são construídas? Casas. O que são construídas? Casas. Tá aí o sujeito. Elas constroem ou são construídas? São construídas. Seu sujeito sofre ação, é voz passiva. Só que a voz passiva, analítica. É a voz passiva analítica. Beleza, galera? Tranquilos? Claro, locução verbal. Deixa a letra D por último. Vai para a letra E. Os marinheiros dormiram na praia. Dá uma olhada nessa aqui, ó. Olha só. Os marinheiros dormiram na praia. Vamos lá então, pessoal. Sujeito. Quem dormiu? Os marinheiros. Agora me diga uma coisa. Os marinheiros dormiram. Vejam bem, você não tem nem locução verbal para formar a voz passiva analítica e nem a partícula C para formar a voz passiva sintética. Ou seja, você não tem nenhum dos elementos formadores da voz passiva. Ou seja, esse verbo nem na voz passiva está. Esse verbo está na voz o quê? Ativa. Está na voz ativa. Tá legal? Joia? E a letra D de dado? Reformaram-se as casas. Agora vamos fazer uma revisão. A gente já estudou isso, galera. Olha aí, ó. Posso pagar aqui? Posso pagar aqui? Vamos lá, então. Reformaram-se as casas. Agora eu quero ver quem lembra tudo que eu disse aí. Vamos lá. Reformaram-se as casas. Bom, pessoal, quem reforma, reforma alguma coisa. O complemento é com ou sem preposição? Sem, objeto direto. Tanto que a pergunta do verbo é: reformaram o quê? Reformar o quê? Tá claro que esse verbo pede objeto direto. Esse verbo é um VTD. Ok? Então, reformaram-se o quê? As casas. Mas espera aí. Este seria o objeto direto, concordam? Reformaram-se o quê? As casas. Esse termo aqui, ó, seria o objeto direto. Mas com a partícula C no VTD, o objeto direto vira sujeito paciente. Lembram, pessoal? Quando você coloca a partícula C no VTD,
Forma-se a voz passiva? Sim. Forma-se a voz passiva. Por quê? Sempre a mesma coisa. O objeto direto vira sujeito paciente. Tranquilos? E que tipo de voz passiva eu tenho aqui? Analítica ou sintética? Sintética. É a partícula C no VTD. Lembrando-se que sempre que for caso de voz passiva, faça concordância, singular com singular, plural com plural. Tá vendo? Ó? Plural, plural. Tranquilos? Legal? Joia! Questão número 4. Vamos lá então, galera. A casa era tão cara, que ela desistiu da compra. A oração em destaque é, dá uma olhada nas alternativas. Oração subordinada adverbial consecutiva, adverbial explicativa. Adverbial explicativa nem existe. Olha a letra B. Oração subordinada adverbial explicativa. Nem existe. A explicativa está lá no Adadalex Conclu. É oração coordenada cinética explicativa. A letra B ó, é aquele item autodestrutivo. Nem existe. C. Oração subordinada adverbial final, aquela que expressa finalidade. D. Oração subordinada adverbial conformativa, que expressa conformidade, acordo. E. Oração subordinada adverbial concessiva. Olha a concessão de novo aí na tua prova. Então, galera, e a letra A é consecutiva, que expressa uma consequência. Bom, o que você está vendo? Você percebeu que a questão, a questão diz respeito às orações subordinadas, adverbiais, que são aquelas 9 do C6 FTP. Certo, galera? Tá ok? Só para lembrar o que é o C6 FTP. São as 9 conjunções que introduzem as 9 orações subordinadas adverbiais. Vamos lá. Proporcionais, temporais, finais. Proporcionais, temporais, finais. E aqui, galera, todas as conjunções que começam com C. Olha aqui, ó. Causais, comparativas, consecutivas, concessivas, condicionais, conformativas, são todas que começam com C, com exceção das conjunções conclusivas, pois as conclusivas estão no Adadalex Conclu. Então vamos ver se a gente identifica, galera. Esta oração destacada começa pelo que? Circula-se que. Circula-se que. Tem um exemplo muito parecido que eu dei para vocês em aula, hein? Veja lá. A casa era tão cara, mas tão cara, que como consequência desistiu da compra. Esse que introduz a consequência da oração anterior. A casa era tão cara que, como consequência, desistiu da compra. Se este que, lembre-se agora, se este que introduz, olha aqui, ó, a consequência da oração anterior, ele é uma conjunção consecutiva. Se conjunção consecutiva começa com C, C6 FTP. Introduz uma oração subordinada adverbial consecutiva. Tá aí, galera. Tá aí. Então esse é o tipo de questão que, além de pedir para você a nomenclatura da estrutura, oração subordinada adverbial, ela pede o sentido. É uma questão que foca a semântica. Quer saber se aquela estrutura expressa consequência, finalidade, conformidade, concessão, o que é? Pode saber, vai cair uma questão desse tipo aí para vocês. Tá bom, pessoal? No nosso próximo encontro, nós daremos continuidade a essas questões. Beleza, pessoal? Então, até o próximo encontro.
Tchau, tchau para todo mundo. Venham firmes para a próxima. Tchau, pessoal.